A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Terça-feira, né? Amém? Glórias a Deus. Mais um dia aí abençoado por Deus, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Amém? Jeremias 29, capítulo 11, versículo 11 ao 13. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Glórias a Deus. Quando Deus vai ouvir você? Quando você buscar Ele de todo o vosso coração. Amém, meus irmãos? Deus, Ele ouve todas as orações, minha, sua, independente se você sabe orar ou não. Basta você buscar Ele de coração aberto, com amor, com fé, acreditando que Ele vai ouvir a sua oração, acreditando que Ele vai fazer aquilo que você pede em oração, clama ao Senhor. Temos que ter fé. Fé em quem? No homem? Não, meus irmãos, em Deus. Porque Ele é que sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. E o que Deus está falando hoje para nós cristãos é mais um alerta de Deus para mim e para a sua vida. Tem muitos colocando a sua confiança em homens e não na palavra e não em Deus. Tem muitos buscando a igreja, mas colocando a sua confiança nos homens e não na palavra e muito menos em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos à igreja é para cultuar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você tem que ir na igreja com um intuito, buscar a Deus. Amém? Mas muitos estão fazendo ao contrário. Estão buscando ao homem, colocando a sua confiança no homem. E aonde tem que estar a sua confiança? No Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque o homem não tem poder de te salvar. O homem não tem poder nenhum para salvar você. E ele é falho e pecador como você. Por que que muitos, meus irmãos, hoje estão se decepcionando com o evangelho, com o cristianismo? Porque estão indo na igreja acreditando no homem, confiando no homem e não na palavra de Deus. O evangelho, a palavra de Deus, ela é pura. Mas o homem não. O homem é falho. Se você está indo na igreja e depositando sua confiança no pastor, no missionário, na missionária, você está totalmente errado. Você vai cair junto com eles. Por quê? Nós, seres humanos, estamos na terra. A nossa tendência é falhar diante de Deus. Porque a nossa carne é pecaminosa. Nós já temos que lutar com o nosso próprio eu todos os dias. Por quê?
porque a nossa carne é pecaminosa. Então, meus irmãos, o que Deus está falando para você é que você tem que colocar a sua confiança na palavra do Senhor e em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque muitos vai ser os escândalos de pastores que estão andando errado, que estão fazendo coisas erradas. E muitos não podem perder a fé, por quê? Porque você não vai na igreja por causa do pastor. Você vai na igreja por causa de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Para que você não venha perder a sua salvação eterna, perder a sua fé no Evangelho do Senhor, você não pode colocar a sua confiança em homens. Você tem que colocar a sua confiança em Deus e na palavra do Senhor. Amém? Por que que muitos vão se esfriar, meus irmãos? Por que que muitos vão se esfriar na terra? Porque a sua confiança está em homens. A sua confiança está em igrejas. E a sua confiança tem que estar onde, meu irmão? É em Deus. É Ele que sabe do nosso amanhã. É Ele que tem pensamentos de bem para mim e para você. Temos que conectar mais com Deus, com a palavra, para que os escândalos não venham tirar nossa fé. Amém, meus irmãos? A sua confiança tem que estar no Senhor. Ele que fez o céu e a terra. É Ele que tem a vida e a morte em suas mãos. É Ele que tem a salvação eterna da minha e da sua alma. Amém? Então temos que confiar no Senhor. Meus irmãos, por que Deus está falando isso? Porque se Ele prometeu a você uma bênção, uma reviravolta na sua vida, quem vai cumprir? É Ele, não é o homem. Não vai ser eu que vou cumprir na sua vida, porque eu sou a ponte para te mandar a palavra do Senhor, a palavra de bênção. Amém? Porque Deus, o verdadeiro evangelho, meus irmãos, não é chicotada. Porque quem vai convencer você do pecado é o Espírito Santo, mediante a palavra. Amém? Mediante que você venha seguir a palavra todos os dias. Você ouvindo a palavra, seguindo os direcionamentos de Deus sobre a palavra. É isso que vai acontecer. O Espírito Santo vai entrando, vai mudando seu jeito de pensar, vai te transformando. Amém? Então, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque é Deus que vai te curar. É Deus que vai mudar a sua vida. É Deus, é a palavra, é Deus concluindo promessas na sua vida, na sua casa, na sua família. Não é homem. Homem não tem poder para fazer nada. Então coloque a sua confiança em Deus. Amém, meus irmãos? Comece a orar com fé, acreditando que Deus vai ouvir a sua oração e cumprir. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é misericordioso. Ele nos ama. Amém? Meus irmãos, Deus ama aqueles que andam em obediência. Amém, meus irmãos? Aqueles que andam sempre desviando, sempre rebelde na presença do Pai, Deus, Ele faz justiça. Por quê? Ele é um justo juiz. Amém? Mas se você está andando certo nos caminhos do Senhor, você está andando certo nos direcionamentos que o Espírito Santo te diz todos os dias, não precisa temer.
porque Deus não vai permitir maldição nenhum contra você. Mas para aqueles rebeldes que acham que está certo na presença do Pai, mas faz tudo errado, não segue não segue os direcionamentos do Espírito Santo, segue o seu próprio conhecimento no meio da palavra, esses vão ser julgados pelo próprio Deus. Vai ter que aguentar as consequências. Amém, meus irmãos? Então, relembrando aqui a todos cristãos, Deus não é ruim. Ele nos ama. A sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? E Ele deixou para nós a graça. Amém? Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas também é um justo juiz. Amém? Confia em Deus. Vá na igreja com o intuito de ouvir a palavra do Senhor, confiar na palavra de Deus e cultuar a Deus. Não vai na igreja porque pastor é isso, é aquilo, meus irmãos. Não existe pastor santo, nunca existiu. O único que existiu nesse mundo foi Jesus Cristo, o meu e o seu pastor, que deu a vida por mim e por você. Tirando Jesus, não existe pastor santo, pastor que é renomado, isso e aquilo, não existe. O único pastor é Jesus Cristo. O seu foco tem que ser Jesus Cristo. Você tem que ir na igreja ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus falar, não ir na igreja por causa de homem, por causa de missionário, por causa de missionária, meus irmãos. Se você está se apegando em pastor, e esse é o homem de Deus, meus irmãos, todos nós somos falhos e pecadores. Você tem que colocar a sua fé, a sua confiança naquele que deu a vida por mim, por você, e que tem bons pensamentos para o nosso respeito. Amém? Coloque a sua confiança em Deus, porque quem vai te curar vai ser Deus. Quem vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família é Deus. Então a sua confiança tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Ore com fé, acreditando que você vai receber sua bênção, que Deus vai trazer providência para sua casa. Ore para Deus tendo fé que você vai ser curado. Toque em Jesus, meus irmãos. Aquebranta o seu coração na presença daquele que é digno de toda honra, toda glória, meus irmãos. Pare de falar sua vida para terceiros, para pessoas da família. Muitos, meus irmãos, querem o seu bem, mas abaixo deles. Não quer o seu bem acima deles, meus irmãos. Então pare de contar os seus projetos, pare de contar a bênção que Deus falou para você, guarde com você. Pare de ficar falando os seus sonhos proféticos que Deus te deu. Guarde para você. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Confia na palavra que Ele está te dizendo. Amém, meus irmãos? Porque muitos vão ser que vai ser os escândalos por aí. Deus está dizendo que muitas igrejas vão se fechar. A pequena, a média, a grande. Está errado, Deus vai tirar, meus irmãos. Deus é assim, Deus Ele coloca lá no altar. Mas Ele é o mesmo Deus que tira. Ele coloca a sentar entre os príncipes. Mas se não andar certo com a palavra e os direcionamentos de Deus, Ele tira. Por que que muitos estão patinando na presença de Deus? Porque a sua confiança não está no Senhor, está nos homens. Amém, meus irmãos? Segue os direcionamentos de Deus, a palavra do Senhor, que é aqui, ó, as verdadeiras escrituras, é a Bíblia Sagrada, meus irmãos.
Deus deixou o manual dos caminhos para nós seguir. Segue, certo? Segue com fé, acreditando em Deus. Para de ouvir fariseus, né? Saduceus. Pare, meus irmãos, de ouvir quem está seco, quem não crê mais. Muitos andam na palavra, mas não acreditam mais que Deus pode mover, que Deus pode transformar. Eu creio no Deus que eu sirvo, amém? Porque Ele tirou eu do mundo, das garras de Satanás, amém, meus irmãos? Ele me está dando para mim nova vida. Hoje eu tenho paz, meus irmãos, coisa que quando eu estava no mundo eu não tinha. Eu bebia, dava risada, festava com muitos que dizia meus amigos, mas quando eu deitava para dormir eu chorava, porque eu tinha um vazio aqui dentro de mim, meus irmãos. Andar no mundo, na bebida, no vício, do cigarro, da droga, é ilusão, porque você vai festar, você vai dar risada momentâneas. Hoje não, hoje eu tenho paz, hoje eu durmo tranquilo. Meus irmãos, eu acordo tranquilo, na paz de Deus, meus irmãos, que dinheiro nenhum pode comprar. Hoje eu não tenho preocupação, eu tenho problema. Tenho problemas, como qualquer outra pessoa, ser humano nessa terra. Tenho problemas na saúde? Tenho problemas ainda. Tenho problemas financeiros? Tenho, meus irmãos, mas eu tenho paz na presença de Cristo. Porque eu resolvi obedecer a Cristo e não a homens. Amém, meus irmãos? Se eu tivesse obedecido a homens e não obedecido ao meu Deus, hoje eu estaria como muitos estão. Trabalhando forçado com as suas próprias forças, porque não acredita em Deus, porque não crê em Deus. E muitos estão aí, meus irmãos, apavorados, com dívidas, com coisas, porque não descansa no Senhor. Amém, meus irmãos? Não crê, não tem fé. Eu tenho fé no meu Deus, que a minha bênção vai chegar. Eu tenho fé no meu Deus, porque Ele já me curou. Meus irmãos, eu tenho fé em Deus, que Deus pode mover a nossa vida num estralar de dedos, porque Ele é poderoso para fazer. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, coloque a sua confiança em Deus Pai Todo-Poderoso. Ore com amor, ore com fé, pede a Deus com fé, acreditando que vai acontecer, mesmo que já faz 10 anos, pessoas com 15, o Espírito Santo está revelando que tem pessoas que faz 15 anos, está esperando por um mover de Deus e vai acontecer. Tem pessoas que faz 6 anos que está esperando o mover de Deus, mas vai acontecer. Continue com sua confiança em Deus, naquele que é poderoso para fazer. Amém? Continue, não pare, não desanime, não dê ouvidos a fariseus, porque Deus, Ele tem pensamentos de bem para mim e para você e não de mal. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar pessoas aqui específicas. Amém? Que pediu resposta em oração, e é a resposta de Deus para a sua vida que Ele está chegando. Amém? Ele vai mover as águas em seu favor. Você crê? Recebe, toma posse em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai fazer na sua vida um mover que até você vai ficar espantado. Amém? Porque o nosso Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer tudo mais do que nós pensamos ou sonhamos na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Volta para dar testemunho. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, eu peço a todos que deixem o seu joinha,
Ajude a levantar esse canal, a mandar mais pessoas a palavra do Senhor, meus irmãos. Ajude aí com joinha, você é de graça, você não paga nada. Amém? Meus irmãos, Deus é convosco. Ajude o canal, amém? Com o seu joinha, assista os vídeos até o final. Mesmo que hoje a palavra não foi para você, meu irmão, mas compartilhe, pode ser para um amigo, um familiar, talvez ele está precisando de uma palavra de Deus na vida, amém, meus irmãos? Um direcionamento, porque o Evangelho é isso, amém? O Evangelho é nos dirigir por caminho certo, amém, meus irmãos? O Evangelho é amor, trazer amor, bondade, misericórdia, amém? Tem as repreensão de Deus, meus irmãos, que é tudo na hora de Deus, não a minha hora. Eu não posso ficar exortando a palavra do Senhor todo dia aqui. Não, meus irmãos, o Evangelho não é isso não. O Evangelho é muito mais do que eu e você lemos na palavra do Senhor, viu, meus irmãos? Porque o Evangelho é espiritual, temos que andar com os olhos espirituais na presença de Deus, não com os olhos carnais, não pelo que nós estamos vendo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?